Oração da criança. Amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolve-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afastes de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Emmanuel. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Com essa mensagem linda de Emmanuel sobre a criança, né? Nós estamos no mês das crianças. Nós queremos dar as boas-vindas a vocês em mais uma reunião do IGESE, mais uma reunião de estudo, que nós vamos estudar as parábolas. E hoje é a do filho pródigo. E nós estamos muito felizes, porque já tem gente nos aguardando, até com salgadinho e caderninho de anotações. Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, né, aos nossos amigos queridos, que é o Rafael. Rafael, seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, Nazaré, boa noite a todo mundo, pessoal do chat, amigos, que a gente tenha uma noite bacana, feliz, né? Se Deus quiser. E que eu não tenho aperitivo nenhum não, viu? Mas eu vou guardar para depois. Tá bom, então vamos ver o aperitivo do Lúcio e da Ivana, né? Eles têm uns aperitivos para nós, né? Ela chegou. O meu água mesmo, é água. A gente mostra aqui, entendeu? Uhum. Mas que bom que nada aqui não, viu? Ué, subi. Então, você foi. Eu continuo embaixo. Eu tenho esperança de subir algum dia, entendeu, Rafa? Ô, Lúcio, mas eu estou com você. Tem que ser humilde. Como é? Mentor tem que ser humilde. Não, mas você tem mérito, tem merecimento. Lúcio, não se esqueça que semana passada você ficou como mentor do grupo. Nada. É verdade, Nazaré. Eu não vejo mentor com tela preta, só toda preta a tela, é mais para obsessor do que para mentor, entendeu? Sejam bem-vindos, Ivana e Lúcio. Tudo bem, gente, com vocês? Tudo ótimo. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos meus amigos aqui, aos quatro. Nossa, um prazer enorme estar aqui, né? E que bom que está servindo com um banquete, né? Com salgadinhos aí com a turma na sexta-feira, e a gente vai com o banquete do Evangelho aqui, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Pois é, eu adorei, viu, Denise? Essa sua ideia aí de petiscos, eu achei ótima, né? Daqui a pouco. Então, nós precisamos oferecer esses petiscos para os nossos amigos parceiros, viu, Denise? Então, aqui, ó, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV Secal, a Rádio Portal da Luz, lá de Dourado, são os nossos parceiros que, com certeza, também vão aproveitar desses petiscos. E hoje é o nosso episódio sobre a parábola do filho pródigo, 8º, né? Estamos, assim, quase na reta final. E aí eu quero passar a palavra para a Ivana e os nossos amigos, para depois a gente conversar com o público, né, Ivana? É, Lúcio?
Exato. Rafael está na Exatamente. cidade maravilhosa, viu, gente? Por isso que ele está iluminado desse jeito. Liga não, gente. Eu tô no umbral aqui. Ele subiu, tá com mais luz, entendeu? Aí, ó. Tem caixa. Tem Tá luz. bem. Tudo certo. Bom, eu acho que nós poderíamos começar fazendo a leitura da parábola, não é mesmo? Boa. Exato. Alguém quer fazer? Eu faço. Faça, a outra vez fui eu. Vai lá você agora. Tá. Hoje eu estou com a versão de Cair Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, a parábola nos diz: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo. E quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Então, essa é uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. Exato. E aí, gente? Sem palavras, né? Puxa vida, né? O irmão que sempre fez tudo certinho, sempre trabalhou, sempre respeitou, nunca recebeu um cabrito para fazer uma festa. E aí o pai dá o melhor novilho para festejar aquele que dissipou os seus bens, né, que enfrentou a sua autoridade. Como é que a gente entende essas lições de Jesus? Quem quer começar? Vai começar já por aí pelo final, a gente vai. Vai por onde você quiser, vamos lá. Então, é uma parábola belíssima e riquíssima, né? E vou pegar por esse trecho já, dos dois filhos, né? E a gente depois volta ali no início dela. Mas os dois voltavam
né, de uma estrada. E é interessante que até o irmão mais velho voltou também de um campo, estava num campo humilde. Então, uma coisa que me chama a atenção, Ivana, é que os dois fizeram o caminho de volta. Nessa parábola tem os dois fazendo a volta, mas um estava com a volta com a consciência renovada, uma consciência sentida, caiu em si, como tem na parábola, né? Ele tinha caído em si, e o outro não, entendeu? Então, a volta de um é totalmente diferente da do outro. É interessante que na mesma parábola os dois irmãos voltam. Os dois irmãos estavam numa estrada, mas o primeiro voltou totalmente renovado, talvez com aquele contato com a consciência das leis divinas. E é assim que devemos ter na volta da estrada, com essa volta tão bela ao Pai, tá? O outro, apesar de talvez estar do lado dele direto ali, tendo o conhecimento, tudo é dado ali para ele, para todos, ele voltou com um olhar não olhando para a consciência do cair em si. Voltou talvez olhando, por que não me deu, me deste um cabrito, não me deu um novilho cerrado, né? As coisas da terra, materiais. Nós podemos estar, meus amigos, perfeitamente circundados por palavras do Evangelho, por palavras da doutrina, mas apenas teorizando ao lado, sem cair em si, em nós. Isso é um grande recado. E já uma coisa interessante, que da metade da parábola em diante, quando o filho mais novo volta, o pai o vê e sai. Então a visão é do pai ali. Já é a visão de Deus ali para com o filho. Não importa o erro passado, ali ele estava já vendo, narrando, relatando e descrevendo a visão que Deus tem de nós. É tão interessante isso, tá? Porque da metade da parábola inicial era o filho pródigo, era o filho indo embora, era só. Mas depois da metade, a segunda metade é a visão do pai ali. E aí vai caber várias reflexões, porque ele demonstra total alegria ali, levanta a roupa, sai correndo, beija o filho, abraça, né? Então o beijar é dar o sentimento, e nós nos sentimos beijados pelo Pai quando somos envolvidos, quando caímos em si. A gente às vezes passa por, eu tenho certeza absoluta, a pandemia, não só do Covid, mas de vazios existenciais que existem aí fora, né? Mas quando a gente toca nessas leis divinas, né, Ivana e Rafa e Nazaré, parece que a gente se sente envolvido por um sentimento, não deixa de ser o beijo do Pai chegando ali e abraçando a gente. Enfim, só para começar e passando a bola para vocês. Também tem muita coisa para a gente distinguir aqui. Rafael? Essa parábola é riquíssima, né? É escrita por um evangelista muito culto, intelectual, mas de um coração do tamanho do mundo, que é Lucas, né? A pedido de Paulo, quando estava preso em Cesareia de Filipe, para que ele fizesse a biografia. E o inusitado é que só ele fez a parábola do filho pródigo, né? Talvez ele percebeu essa arte, esse encantamento com a vida. E antes de falar um pouco de arte, e puxando um pouco do que o Lúcio comentou com a gente aqui agora, tem algo muito interessante bem no início da parábola que tem a ver com o final dela. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu o bem entre eles. Os 2 são pródigos. Não é só o pródigo que pegou, o outro também pegou, né? Então você vai... Eu olhei diversas traduções e não é entre ele, é entre eles, né? Então, de fato, o filho mais velho também recebeu a parte dele. Então, o filho mais novo e o filho mais velho são 2 filhos pródigos, né? E depois eu consigo aqui fazer algumas interpretações interessantes. Por exemplo, o próprio Espírito Emmanuel coloca no livro Pão Nosso, né, que os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro e a abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra,
são perdulários da inteligência, destinando venenos intelectuais indignos de concessões de seres aquinhoados, artistas preciosos por vezes, inutilmente, gastam a imaginação e a sensibilidade. Dom Emmanuel está expandindo a questão do filho pródigo, não apenas na parte do dinheiro, mas em todos os campos da vida. Né? A nossa relação com as leis divinas. Esse pai são as leis divinas e o nosso relacionamento com elas. É a personalização de um pai, de um Deus, de um fluido cósmico universal que nós estamos nos relacionando. E os dois ficaram com a parte. Né? O mais velho, ele estava lá, mas ele não estava lá de coração. Né? E muitas vezes isso acontece conosco. Nós vamos ao centro espírita, nós damos passe, e às vezes a gente não está lá de todo o coração, de toda a alma, com toda a sensibilidade, com todo o carinho. A gente só está lá presencialmente, né? Mas o espírito se emancipou, né? Partiu para outras terras também. Então, eu achei bem interessante. E para findar essa parte aqui, tem um trecho muito bonito, porque a parábola do filho pródigo ela se torna um instrumento universal de arte. Né? Tem um trecho aqui que eu captei do John MacArthur, que para mim é um dos maiores historiadores, né? E entendedores de parábolas, que ele diz: Shakespeare tomou emprestado da parte da trama e de alguns motes da parábola do filho pródigo e os adaptou no Mercador de Veneza e Henrique IV. O bardo também aludiu essa parábola repetidamente em outros dramas. Arthur Sullivan usou exatamente as palavras do texto bíblico como base de um oratório intitulado Filho Pródigo. Sergei Prokofiev produziu a história em forma de balé. Benjamin Britten a transformou em ópera. Hank Williams gravou uma música chamada The Prodigal Song. Prodigal Song, os entendedores de inglês. Então, são pinturas famosas de Rembrandt, Rubens, Dürer e muitos outros. Então, a gente percebe a sofisticação da parábola, né? A genialidade do Cristo, porque ele conta uma história linda, ele conta um filme, ele conta um teatro, ele conta um enredo. Talvez seja o Lucas ter ouvido isso lá em Éfesos, quando ele vai entrevistar Maria para fazer a sua biografia, né? E possivelmente o Cristo contou muitas vezes essa parábola, então ela é cheia de arranjos, enredos, linda, né? E nos envolve até hoje, por mais que nós não sejamos perfeitos, a gente não esquece de uma parábola dessa, porque ela marca, né? O beijo, como o Lúcio falou, o beijo sensibiliza, o abraço, a corrida do pai, o momento que ele coloca o anel que se refere à aliança com Deus, né? O anel da aliança, a gente que casou, né? E continua casado e tenta manter o processo de relacionamento afetivo, que não é fácil, né? Sabe da importância de uma aliança, né? De um compromisso que o Deus gerou com aquela criatura que voltou. Então, é uma história repleta de singularidades, né? De uma manifestação do Cristo belíssima. Né? E como que ele cria uma história dessa, né? Que mexe muito com a gente, né? Mexe demais. Todos nós. Perfeito. Com certeza. E, Ivana, e aí? Pois é, eu estava aqui pensando, né? Nós observamos sentimentos diversos ali, todos misturados, né? Primeiro, aquele sentimento de aventura do filho que pede a sua parte na herança porque ele quer sair ganhando o mundo, não é? Seduzido pelas coisas do mundo, querendo ver novas coisas, aprender novas coisas, porque ele achava que a casa do pai era muito restrita, não é? Era muito pequena para ele, e ele precisava ver o mundo. E quantos de nós ficamos muitas vezes nessa situação de querermos ver o mundo, aproveitar o mundo, né? Seduzido pelas coisas da matéria, e que, vejam bem, nós não estamos dizendo aqui que não sejam importantes. Nós sabemos que a vida material, ela exige de nós, sim,
o dinheiro, a condição para que nós tenhamos uma vida digna, né? Uma vida com o mínimo necessário. Mas às vezes nós ficamos assim tão deslumbrados com as coisas do mundo que nós esquecemos de valorizar as outras coisas que são importantes, né? Como a casa do pai. Porque ele poderia ter saído para conhecer o mundo sem abandonar o pai, sem abandonar o irmão, sem abandonar o seu trabalho, né? Ele poderia ter feito o equilíbrio. Mas não, ele está tão seduzido que ele quer ir para o mundo, ele quer viver aquilo. Então ele pede o que é dele. E aí é outra coisa que a gente fica pensando, né? Que interessante. Era dele por herança. Que esforço que ele fez para conquistar aquilo ali? Isso, apenas pelo fato de ser o filho do dono daquelas terras, ele entendeu que aqui uma parte era dele. E faz com que o pai divida, ainda em vida, para os 2 filhos, não é? E ele vai para o mundo, as coisas dão errado, porque as coisas do mundo não nos trazem a alegria que nós esperamos. E aí ele percebe que ele precisa voltar para a casa do pai. E aí eu acho bonito esse movimento de volta dele, é o sentimento que ele tem de arrependimento, de reconhecimento do erro. Então nós vemos que ele precisou primeiro desenvolver a humildade para que ele pudesse perceber que ele tinha errado. E aí ele fala, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas ele percebia que os empregados do pai eram muito mais bem tratados do que ele onde ele estava vivendo. Então ele volta querendo se colocar na condição de um empregado do pai. Então eu vejo isso assim como sendo essa atitude de submissão que nós temos que ter, de nos colocarmos diante de Deus, aceitando aquilo que ele tem para nós, não é? Como resultado, como colheita daquilo que nós plantamos na nossa vida. Então ele volta com esse sentimento, né, de aceitação, de percebendo que ele errou. E aí, os outros sentimentos do pai, de alegria de ver aquele filho voltando. Nós ficamos pensando, nós que somos pais e mães, nós faríamos qualquer coisa pelos nossos filhos, não é? Então eu fico me colocando no lugar daquele pai. Se fosse comigo, eu também ia receber com festas. Por quê? Porque você pensava que tinha perdido aquele filho. Não é? Então, essa generosidade do pai de receber ali. Mas a gente vê o egoísmo e o orgulho do irmão, que preferiu ficar acomodado, né, na zona de conforto, não ir atrás de nada novo, não conquistar os seus bens, vivendo apenas dos bens que o pai tinha dado para ele, mas ele não luta, ele não vai atrás dos bens, né? Ele fica ali naquela zona de conforto. E aí ele não aceita que o irmão que teve, né, toda essa trajetória possa ser recebido também pelo pai. Então, olha, gente, é muita coisa, né? Que nós vamos percebendo quando nós vamos estudando, né? Ivana, e nessa fala, desculpa, Lúcio, pode falar. Pode continuar. Não, pode ir, Nazaré. Nessa fala da Ivana, a gente percebe a bondade do pai, né? Na aceitação da exigência do filho, que dividiu seus bens com os 2, né? A herança, igual eles exigiram. Na recepção, quando esse filho volta, e no ensinamento que ele deu para aquele filho que estava com ele. Quer dizer, todas essas etapas dessa parábola, a gente percebe a sabedoria e a bondade do pai. Exato. Não é isso? E você consegue perceber isso que você disse, Nazaré, essa sabedoria, porque na volta, está escrito lá, ele pediu para matar o novilho cerrado. Não foi um novilho apenas. O novilho cerrado é um novilho que está sendo preparado já. É aquele novilho que está sendo cuidado já. Então, se ele estava cuidando, não foi um novilho, foi um novilho cerrado. É porque ele sabia da volta do filho. Ele sabia dessa volta já. Claro que se alegra em ver o filho ali, tanto, mas isso me chama a atenção, porque o novilho estava sendo preparado já. Ali. Né, Rafa, aquela velha frase, o progresso é inegociável. Nós vamos voltar. Uma hora ou outra a gente volta para a casa do pai. O novilho está guardado aí para a gente. Preparando dizer a túnica, assim, né? Preparando a túnica e o anel. E quando ele cobre ali com a túnica,
tem tanto significado, é tão riquíssimo como o Rafa falou, né? Uma túnica, quando a gente cobre com a túnica, parece que tira o frio da gente. A gente é envolvido por um calor enorme, como um calor que abraça a nossa alma, nosso espírito, quando fazemos esse caminho da volta. Quando a gente recebe o anel, o Rafa já disse muito bem, a aliança ali de estar de volta com Deus, com as leis divinas. Quando traz uma sandália, coloca a base ali, a base firme para poder não escorregar mais. E uma coisa que eu queria trazer lá do início da parábola também, porque nas tradições judaicas era uma enorme afronta se pedir a herança antes do pai ou a mãe desencarnar. É como se dissesse, eu estou fazendo uma cisão com você. Sim. Então, quando os filhos pedem, eu quero a minha parte agora, era um choque muito grande na época ali, porque tradicionalmente os bens só eram dados depois da morte ali. Então, quando alguém pedia um bem antes, é como se tivesse uma cisão. Eu quero me repartir, não quero mais brigar com você. Aí o Rafa tocou num ponto importante, a Ivana, né? Aliás, agora nesse ponto a Ivana tocou num ponto de uma coisa é um bem ser conquistado, outra coisa é ser dado. Um bem, uma coisa é eu receber, outra coisa é eu manter esse bem que eu tenho. Porque o pai ali construiu, o pai, o Deus hoje continua construindo muito. Mas quando eu recebo um bem, que eu procure manter da melhor forma. Manter é uma coisa, manter é conquistar, eu acho. É você ir atrás ali, entendeu? Aprendendo, escorrega, tal. Mas receber é muito fácil se perder. E quando ele foi dado, quando ele toma talvez um choque ali, era uma parábola, claro, mas de não só repartir para o filho novo, mas para o filho velho, ele estava dando os bens ali. Agora, os bens, se não forem utilizados a trabalho, a prol da fazenda, se desgastam. Porque foi isso que aconteceu com o jovem que saiu na aventura. Tá? Eu já disse outras vezes, se eu utilizar os bens que eu recebi agora, não de acordo com as leis divinas, é o talento que está sendo perdido. É o talento que não está sendo multiplicado. E chega uma hora numa estrada que a gasolina vai acabar. E acabou para ele ali. Talvez ele saiu eufórico, como a gente sai eufórico, se colocando nós mesmos na frente do mestre com o ego nosso. Eu me garanto, não preciso de Deus, do Pai, de Jesus. Quando Jesus mesmo disse, né, com as ovelhas, nenhuma se perderá. Quem quiser seguir-me, ele diz, ele vai à frente. Coloquemos um mestre à frente. Mas às vezes nós nos aventuramos em estradas perigosas e vai chegar na frente que uma hora a fome bate. Mas eu queria trazer justamente esse dá-me, como ele diz aqui na tradução de Haroldo, dá-me a porção. Ele pede, dá-me, não é conquistado. Não foi conquistado. Nós temos os bens agora materiais ou espirituais que a gente pode desenvolver, né? Mas ser dado é uma coisa, conquistado é outra, profunda. Enfim, estamos nessa primeira parte inicial também da parábola. É muita coisa para explorar. Lúcio e Ivana já exploraram bastante coisa, né? Para cada um tem um ponto. O ponto que o Lúcio colocou, para a gente não perder o fio da meada, tem uma passagem aqui de Deuteronômio 21, 18 e 21, que diz, se isso parece severo, lembre que a lei de Moisés prescrevia a morte a pedradas para filhos incorrigíveis. O quanto que era assustador nos tempos de Jesus um filho pedir uma herança. Um filho ferir a lei a lei de progenitura, né? Ele feria aquela lei onde o filho mais velho, o filho mais novo, ainda mais o filho mais novo, né? Porque o filho mais velho geralmente tinha 2/3 da herança, né? E o filho mais novo 1/3. E o filho mais novo foi mais ousado ainda. Aí que entra na parte da Ivana, porque muitas vezes na vida a gente busca uma felicidade, busca uma liberdade, mas nós somos escravos das nossas paixões. A gente sai para uma terra distante buscando uma liberdade ilusória. Mas dentro de si o coração é escravo.
Quantas e quantas pessoas, e na ciência do comportamento, nós desvendamos, descobrimos que as pessoas, na verdade, elas não são presas, elas se sentem presas. Porque a emoção é sua, o sentimento é seu, o desejo é seu. Você pode estar muito bem, como aqueles cristãos que estavam morrendo, né, sendo devorados pelos leões, mas estavam se sentindo livres. Como temos pessoas morando em mansões, com carros do ano, com todos os privilégios, extremamente escrava de si mesmo, das suas paixões, do seu orgulho, né? E isso é um fato real. Isso é um fato real que abala a sociedade, né? Essa falsa sensação de liberdade, né? Eu preciso me deslocar para uma terra distante. Eu preciso morar sozinho, né? Quantas pessoas na pandemia que eu conheço que falaram para mim, eu quero minha independência. Eu quero a minha independência. Então a pessoa se torna independente. Aí vem uma pandemia e te prende em casa sozinho por 8 meses. Aí você foge para o mercado, aí você tem que fugir para... Fugir? Porque você não tem com quem conviver. A gente foge da casa do pai, aí gera isso que a Ivana falou, que o Lúcio falou, a desconexão com Deus. Se distanciar de Deus. Né? Distanciar de Deus é deixar um pouco de lado as leis divinas, né? Os nossos. É o que o Lúcio falou com muita beleza, né? Sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu faço sozinho, eu faço do meu jeito. Eu não preciso de ajuda, né? E o paralítico de Cafarnaum precisou de 4 pessoas para subir até o teto da casa de Simão Pedro, nos mostrando que todos nós precisamos de ajuda. Por mais que sejamos bons em alguma coisa, sempre tem uma equipe, né? Que aqui no canal, a Nazaré já estava aqui, já estava preparando, a Ivana lá fez o áudio do vídeo, né? Antes, fez uma reunião, chegou aqui já em cima, mas já deu a conta dela. Então, todos nós somos importantes. Não é? Eu faço sozinho é muito forte. Né? Essas são minhas ponderações em cima do que vocês tocaram assim com muita beleza. E uma coisinha bem rápida, pegando esse gancho, Rafa. Quando ele entra nesse caminho das terras longínquas, parece uma terra de aventura, desconhecida. À medida, 2 pontos me vêm em mente, que servem muito para a gente, você já tocou muito bem. Primeiro, que esse caminho de ida, à medida que eu me afasto da casa do Pai, eu posso estar cheio de bens materiais, todo dia fazendo, mas isso não preenche dentro do meu ser, tá? E o outro ponto muito importante nesse caminho de ida, se eu não tiver objetivo na minha vida, se eu me lançar para terras longínquas de aventura sem ter um foco na vida, eu vou me perder. Eu lembro do maestro João Carlos Martins, num congresso de oftalmologia aqui em Recife. E ele deu uma frase que eu não me esqueço mais. E ele sofreu ali as suas privações, tudo na mão, um pianista excelentíssimo, né? E uma alma nobre também ali, uma alma nobríssima. E ele diz na palestra, escutando, ele falou, olha, todo ser humano tem que ter um foco na vida. Um foco como uma flecha. Ninguém pode sair desgarrado, deixa a vida me levar, como a música fala, vida leva eu. Né? Porque nós nos encarnamos com muita gente apostando na gente. Não existe o departamento da reencarnação. Meu Deus, mas como é que eu vou voltar para o outro lado, encontrando os espíritos que ajudaram a planejar, hein, Ivana, a nossa encarnação, Rafa, Nazaré? Dizer, meu Deus do céu, a gente apostou todas essas fichas agora e você resolveu pegar o carro, engatar a quinta e ir sozinho, e tome, é só você mesmo agora e tudo. Ô, Lúcio, vai precisar de plantão de espírito. É tanta bobagem. Então, meu Deus, se tivesse um pano para que leva, nem o pano material a gente leva para botar assim, meu Deus, não quero, mas lá a gente vai encontrar essa turma que apostou na gente. Então é preciso ter o planejamento, ninguém pode cair numa estrada, na doida, a Deus dará, apenas focando na parte material, que não deixa de ser era o filho mais jovem, não deixa de ser uma imaturidade
do espírito isso, que a quem se foca apenas nessa parte de matéria, e chega num ponto que para. E é tão interessante que vai encontrar lá na frente talvez umas pessoas mais humildes para poder ajudar, porque cuidar dos porcos não era para os judeus, era para pessoas esquecidas e escanteadas das sociedades, por exemplo, como os gentios da época. Então, às vezes, até distante, sempre vai ter alguém que pode oferecer algo, certo? Mas foi preciso, aí eu toco e abro para vocês, uma dor aparecer, um vazio, uma fome de si mesmo, como nós podemos ter na nossa caminhada, uma fome de nós mesmos, de conhecimento, de tentar buscar essa água eterna, como disse Jesus à mulher samaritana no poço de Jacó, a água que nunca finda. E aí é o cair em si. A dor existe porque Deus permite, não é por castigo. Se a dor existe é por algum propósito. E aqui eu digo, meus caros, não é porque todo mundo tem que passar pela dor, não é isso. Mas a dor sempre é consequência, não é dada. A dor é consequência sempre de alguma atitude. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Causa das aflições atuais, causa das aflições pretéritas. Então, às vezes a pessoa fala, porque a dor caiu no meu colo, eu não fui merecedor disso. A dor sempre é consequência de algo. É um ato de consequência de algo, entendeu? Então, nunca é dada de graça. Algo fiz. Como o filho pródigo fez, aventurar-se, gastar os bens materiais, talvez ali. Nós temos bens materiais aqui, tá? Para poder se utilizar, não só materiais, mas espirituais, a inteligência, um talento num trabalho que deve ser focado no bem, que se não for, existem as leis divinas que nos trazem de volta. E ontem eu estava lendo o Livro dos Espíritos, tem uma das questões, se não me engano, 930 alguma coisa, que fala, mas Deus, Kardec pergunta, Deus se preocupa com todo mundo? Ele não é tão grande que é preciso se preocupar até com nós que somos pequenos? E a resposta do Espírito Verdade, com todos, ele se ocupa, ele utiliza essa frase, essa palavra, esse verbo, ele se ocupa de todos. Ninguém é tão pequeno que fique ausente da presença de Deus, né? Enfim, né? Podemos trazer uma pergunta? Você quer falar alguma coisa, Rafael ou Ivana? Não, podemos trazer uma pergunta, depois a gente prossegue, tá. Né? Então, o Daniel Rosa, ele fez esse comentário, que é uma pergunta aqui dele, ó. Quem já foi um filho pródigo, se reencontrando de novo no bom caminho com Jesus, teria uma certa autoridade para recuperar quem se perdeu na porta larga? Já falei demais, fala com vocês agora. Agora passa a bola. Agora a Ivana. Eu vi a Ivana levantando o dedo. Não viu não, Rafa? Aí um pouquinho aqui, ó. Daniel, eu penso que quem já viveu essa experiência, né, de deixar tudo, virar as costas para aquilo que tem verdadeiro valor e sair para o mundo, né, em busca dessa aventura, em busca dessa novidade, e depois, né, no dito popular, quebra a cara, se dá mal, né, não era aquilo que tinha pensado, e percebe que precisa fazer o caminho de volta, buscando a ajuda daqueles que verdadeiramente se preocupavam com ele, porque vejam só, o filho pródigo lá onde ele estava, naquele país onde ele estava, ele não conseguia nem a comida dos porcos, nem a comida dos porcos era dada para ele, então ele passava fome, e aí ele se lembra do pai e volta, então ele teve essa vivência, essa experiência, né, da queda, e depois do longo caminho de volta em busca do resgate, da reparação de seu erro. E o mais importante, né, ele traz no coração a consciência do erro. Ele não chegou tentando se justificar para o pai dele. Percebem? Ele chegou e diz assim, pai, eu errei, não é? Eu errei, eu não mereço, você pode me colocar como seu funcionário aqui. No entanto, o pai, com aquela bondade, o acolhe, né, com toda alegria. Então, eu fico pensando, uma pessoa que já passou por tudo isso, ela já aprendeu muita coisa.
ela aprende a valorizar mais a vida, a ver a vida com outros olhos. E se ela observa alguém, um irmão, não é, que está passando por uma situação em que talvez ele se identifique no passado, eu acredito que sim, ele pode ajudar. Mas ajudar não julgando, nós não temos que julgar. Porque vejam bem, o pai que recebeu de volta o filho, ele não julgou. Ele não jogou na cara do filho, não é que ele tinha feito errado. Ele não julgou, ele acolheu, ele recebeu amorosamente. Então, eu penso que nós podemos ajudar, sim, mas sem julgamento, sem acusação, não é? Mostrando, fazendo com que o outro perceba que, olha, toma cuidado, isso aqui pode não ser bom. E, sabem, eu vejo muito isso, é muito comum a gente ver isso no relacionamento de pais e filhos, né? Porque os pais, como já viveram mais e já erraram muito, e já aprenderam muito, muitas vezes, com os erros, ficam nessa ansiedade de passarem para os seus filhos aquilo que eles já viveram, né? Então, chegam com os conselhos, né, de dizer assim, meu filho, olha, você não faça isso porque eu já fiz e não deu certo, então não vai dar certo para você também. Querendo poupar os filhos, né, daquela experiência. E, na verdade, nós sabemos que nós aprendemos mesmo com as nossas experiências, né? Não adianta nós, como pais, queremos livrar os nossos filhos, porque eles precisam também passar pelo processo de aprendizado. Nós podemos sim ajudar, orientando, amparando, recolhendo de volta quando voltar, mas muitas vezes eles precisam também ter essa experiência, né? Então eu penso que é por aí. Perfeito. A Ivana tocou no ponto fundamental, que Paulo ressalta isso e o Emmanuel vai explicar no livro Fonte Viva. Experimentai-vos, né? E, querendo ou não, se você é experiente, se você passou por uma experiência como Paulo passou, por que não compartilhar, né? Por que não compartilhar? Quando eu visitei os Alcoólicos Anônimos, eu fiquei muito mexido, sabe? Muito surpreso, porque eles compartilhavam de fato o que acontecia. Por isso que o meu sonho era criar os imperfeitos anônimos. A gente poderia compartilhar aqui, né, todas as atividades. Olha, eu tive guarda municipal, né, e a gente não ser julgado por isso, a gente ser acolhido, eu acho que a gente lidaria muito melhor com as nossas imperfeições, né? Então aquilo era comovente ver aquelas pessoas subindo no púlpito contando coisas que você abre a boca, mas depois todo mundo ia lá e abraçava ela. Então esse sentimento, né, de experiência, de amor, de cuidado, de acolhimento, é disso que trata a parábola, né? Como o Lúcio muito bem colocou, a fome, né? A fome de si mesmo. E nos tempos de Jesus, quando ele falava de fome, ele estava se retratando ao Antigo Testamento, que começou lá com Abraão, porque a fome era considerada um castigo divino. Naqueles tempos, ainda na primeira lei, né? A maneira como eles percebiam Deus era essa. E hoje a gente sabe que nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito, né? Como o Lúcio muito bem colocou aqui. Então, esse indivíduo, ele passa por um processo, né? Ele passa por um desenvolvimento. O interessante é que quando ele vai comer com os porcos, ele se junta, porque o verbo é kaloa, né? Koloa, no grego, ele se cola com um cidadão da região. Ou seja, ele tenta ficar na zona de conforto. Ele viu o erro, mas ele não sai de primeira. Ele não sai de primeira, ele cola com o cidadão da região. Porque o cidadão da região tem privilégios. Quando a gente se recorda de Paulo, né, a gente vê que ele tinha privilégios por ter uma cidadania romana. Então, quando ele se cola com alguém, com uma cidadania... Efeitos físicos aí, o Rafa. Até o cachorro gostou de você dizendo. Eu tô colhendo... Mas quando a gente toca a campainha, ele late desse jeito. Rafael, eu vou aproveitar a pergunta do Daniel e vou fazer uma pergunta para vocês três aí. Esse exemplo que o Daniel deu, nos lembra Bezerra de Menezes? Você se refere à reencarnação como Zaqueu?
Sim, porque ele esteve, né? Ele é um filho pródigo, não é? E Bezerra de Menezes resolveu permanecer aqui, Ah, apesar tá. Você diz do fato dele ter possibilidade de viver em mundos melhores e ter pedido para permanecer aqui, né? Uhum. Nazaré, você sabe que eu estava pensando aqui enquanto os meninos falavam, né? Num outro filho pródigo, depois a gente volta para comentar de Bezerra. Mas Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, é o exemplo do filho pródigo. Porque, gente, eu estou relendo Paulo Estevão e eu estou no começo. Eu acabei de ler a cena do apedrejamento de Estevão. Ave Maria. E de Estevão morrendo ali nos braços de Abigail. Né? E a dureza de coração de Saulo de pensar que ele não podia mais ficar com Abigail. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? O primeiro contato que nós temos com Saulo é de horror, é de falar, meu Deus, ele é muito orgulhoso, né? Ele é muito isso, ele é muito aquilo. E, gente, olha quem era, na verdade, o Saulo, né? Quando ele realmente percebe que ele estava no caminho errado e ele começa a fazer o caminho de volta. Então, é como se ele realmente tivesse, né, abusado de todo o conhecimento que Deus deu a ele, na condição de doutor da lei, né, de uma posição privilegiada naquela sociedade da época, e ele abusou desse conhecimento, né, com o rigor excessivo, porque, na verdade, ele defendia o que ele acreditava, mas com um rigor muito excessivo, né? Tanto que ele condena à morte por apedrejamento uma pessoa porque discordava, né, da lei dele. Então, mas quando ele percebe o erro, ele começa o caminho de volta. Então, eu acho assim, é um exemplo lindo para nós de filho pródigo, né? Agora, Nossa. com relação a Bezerra de Menezes, eu não sei, eu fico assim pensando, sabe? Que talvez sim, né? Também. Queria ouvir vocês. Olha, com Bezerrão, com quem nunca passou, né? Nós estamos nas nossas encarnações sendo convidados sempre a estar com o mestre. Zaqueu, Bezerra antes, né? E tudo, teve a oportunidade ali, cobrador de impostos e tudo, desce e Jesus vai estar com a casa dele. Cada um tem o seu momento de Zaqueu, cada um tem sua porta de Damasco, que a gente possa aproveitar da melhor forma, identificar qual está sendo a nossa porta de Damasco, que eu acho que ali, com Saulo, né, quando Jesus se mostra ali na frente dele, mas antes, como a Ivana bem falou, no apedrejamento com Estevão, ele já começou a cair, a ter umas, meu Deus, uma coisa, um birribilinho dentro dele ali, que falou, meu Deus, e você vê a forma como Estevão abraça ele assim, de forma amorosa, depois quando ele vai encontrar lá dentro, né, no apedrejamento e tudo. Então, assim, poxa, eu tenho um pouco essa noção, que possamos identificar como é que está sendo a nossa porta de Damasco agora, né? Esse cair em si nosso. Será que a gente está fazendo esse mergulho? E aí vem uma coisa já puxando para a parábola. Porque quando ele faz cair em si, a gente cai em si da fome conosco mesmo, de buscar, mas no intuito de vale a pena cair em si, mas não de se anular para não se levantar. Porque ele utiliza o verbo levantar. Quando você cai em si, e Saulo, transformando-se em Paulo, fez isso, teve a coragem de levantar-se até diante de pedradas fisicamente. Levantava-se. Até uma mensagem fonte viva, joelhos desconjuntados, levanta-te. Tem em Hebreus também essa frasezinha, quando ele escreve para cartas em Hebreus, joelhos desconjuntados, levanta-te. Então, assim, tem pessoas que caem em si e às vezes ficam com medo de levantar-se, com medo de fazer o caminho da volta. E quer ver uma coisa na parábola do filho pródigo? Tem uma frase aqui que diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Às vezes pode vir esse pensamento. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. É uma condição de reconhecimento, mas às vezes vem essa frase tentando nos afastar do pai. Só que o que é que o filho pródigo faz? Vai à frente. Ele vai em direção ao pai, né? Essa frase me tocou bastante, Ivana. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. A condição de humildade dele ali. Mas depois dessa frase, poderia ter dois caminhos.
não sou digno de ser seu filho, não vou atrás mais de você. Vou me afastar para terras mais distantes ainda. Tem pessoas que fazem isso. É verdade. Né? Se punem. Olha, eu não sou mais digno de Deus. Deus, eu não tenho nem coragem de voltar, porque pensa ainda num Deus punitivo. Mas o filho pródigo, veio essa frase na mente dele, e ele diz, eu vou atrás, ali, vou voltar, fazer o caminho da volta, né? Então, ele lembra-se da condição de assalariados, de trabalho, trabalhadores. Quando ele volta a ser um trabalhador ali, talvez que não trabalhasse antes na casa do pai. Então, veja como o trabalho, ele volta completamente diferente, né? Então, quando a gente cair em si, que caia com a força de saber de levantar e que não deixe nenhuma dessas frases feitas dizer que não sou digno de voltar ao pai. Porque essa frase veio no filho pródigo lá e ele voltou realmente em direção ao pai, né? Então, isso aí, Lúcio, que você falou, vai bem de acordo com o que a Denise colocou para nós, que nós podemos voltar para a casa do pai. Mesmo depois de cometer tantos erros. Eu não tenho dúvida disso. Gente, eu te fiz o Rafa falou da visita que fez nos Alcoólicos Anônimos. Eu fiz um trabalho, certa vez, no interior de Pernambuco, com presidiários. E eu vi mães que não condenam nunca seus, por mais crimes que eles tenham feito. Entendeu? Se uma mãe não condena, Denise, imagine o pai. Entendeu? Amoroso Senhor do universo todo aí, né? Que bom, que bom. Agora tem suas leis, tem suas regras. E as dores fazem... Eu gostei de uma frase que essa é de Simão Pedro, o orador, né? Que ele diz, olha, as dores fazem a gente voltar para o estágio inicial do progresso que estava. Posso estar aqui numa ascendência. De repente eu caio, a dor vem para botar eu de volta no ponto para poder ascender de novo. É o que fez o filho pródigo. Ele se afastou e a dor fez voltar para o caminho onde ele estava antes, na estabilidade da casa do pai. Né? E aí, né, Lúcia, a gente fica pensando, se a dor tem esse papel, né, esse mecanismo de alerta, que é o momento de nós voltarmos, mais do que nunca nós precisamos estar muito atentos a isso. Se a nossa vida está tão difícil, se tantas coisas estão acontecendo conosco, é o momento de nós pararmos e refletirmos. Né? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo na minha vida? O que a vida está me ensinando com isso? Porque você falou já da justiça das aflições, né? O que nós não encontramos como sendo origem das aflições nesta existência, certamente nós vamos encontrar no passado. Então nós ficamos pensando, né? O que eu fiz para que eu estivesse nesse momento diante dessa situação? E o que eu posso fazer para aprender com essa situação e começar a fazer o caminho de volta para Deus? Porque a dor, ela é educativa, né? Ela é pedagógica. Educativa e pedagógica, sem dúvida nenhuma. A dor é um instrumento, né? A dor é um instrumento de Deus. Eu gosto muito de um exemplo que o Décio Iandoli costuma ofertar para a gente, que a dor é como se você tivesse um fogão dentro da sua casa. Quando você coloca a mão na boca do fogão e o fogão está ligado, o que você faz com a mão? Você tira. Porque a dor avisa que você está com a mão errada, no lugar errado. A dor avisa que a sua mão não deveria estar naquele lugar. Isso acontece da mesma forma com a nossa consciência. Lembra que a gente falou da parábola do trigo e do joio? Isso. Que queimou? Então, a queimadura é para dizer para a gente, olha, a sua mão, em determinados movimentos da alma, que pode ser de todos nós aqui, os 4 e qualquer pessoa do chat, todas, existe uma possibilidade muito grande de alguma parte da vida, como a Ivana colocou, de nós estarmos com a mão errada, com o desejo central, né, que o André Luiz estudou no livro Missionários da Luz, se não me engano. O desejo central da vida está no local errado. Então, quando a gente coloca a mão no lugar errado, vem essa bênção, que a princípio é uma dor, para nos avisar.
para nos trazer de volta para o prumo do progresso, né? Como o Lúcio colocou, o Simão Pedro, né? Aquela frase do Simão. Então, a gente tem que estar muito atento. E outra coisa que a gente precisa estar atento é saber diferenciar os espíritos superiores de seres humanos. Porque quando nós erramos, vai ter julgamento. Vai ter julgamento. A passagem da mulher adúltera nos ofereceu essas questões. Jesus é nosso modelo e guia. Quando nós erramos, geralmente homens imperfeitos costumam olhar para a gente e julgar. Isso gera um sentimento de indignidade muito grande, porque a criatura já está culpada, já está com remorso, e ela ainda sofre o julgamento de toda a sociedade, que é diferente do julgamento dos espíritos superiores, que é diferente. No entanto que a Ivana colocou aqui, a aparição de Jesus para Saulo naquele momento não foi com bolachas, não foi com brigas, não foi com julgamentos. Ele só apareceu. Né? Bastou uma pergunta, né, Rafael? Bastou uma pergunta. Quem é? Jesus. Ai, meu Deus. Por que me persegues? Saulo, porque bastou aparecer que ele cai de joelhos. Caiu do cavalo. Cai do cavalo ou cai do banco, né? Eu lembro do banco. Ô, Rafael. Cair, você cai porque é tão lindo esse amor, né? Aí eu me recordo do Marcel Souto Maior, numa entrevista que ele dá, que ele senta ao lado do Chico para tentar fazer a biografia dele sobre Chico Xavier, que depois foi a base do lançamento do filme, e a blusa dele começa a ficar molhada. Ele começa a olhar para o teto e começa a dizer, gente, está tendo infiltração aqui nesse centro espírita. Minha blusa está toda molhada. E quando ele percebe, ele não é uma infiltração do teto. São as lágrimas inconscientes dele por estar próximos do Chico. A alma dele chorava, porque ele era um homem cético, ateu. Né? Não sei se a Ivana já teve a oportunidade de estar com ele, né? Já. Então eu fiquei 15 minutos com ele e fui perguntando tudo. Cara, como é que foi? Como é que... Eu entrevistei, Rafael, entrevistei o Marcelo. É lindo, né, essa história. Ele chora, porque... E Chico não abre a boca. Porque esses espíritos não precisam abrir a boca. Eles emanam. Verdade. Já emanam. Tem um outro ponto interessante da parábola, já que estamos aqui, né? Que diz assim, antes dele levantar e voltar, eu acho isso um ponto essencial, é o reconhecimento do erro e da falha. Porque ele diz, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, né? E aí eu lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, que o arrependimento é bom aos olhos, não a culpa, não pesar, não entrar nesse julgamento, né, Rafa? Que tem, porque a gente é craque de apontar dedo para os outros e esquecer a trave que está nos nossos olhos, né? Quando o que impede, quando eu vejo essa frase na parábola, pequei contra o céu e diante de ti, eu acho que o ponto crucial para começar a inverter o caminho e fazer esse caminho de volta é quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, que é difícil, tá, de reconhecer, e começamos a reconhecer alguma falha, algum erro. Não tem como eu corrigir essa falha se eu não reconheço a própria falha, né? Porque se eu finjo que sou bom, fazendo o bem, sem estar com a vontade, o sentimento no bem, é um bem falso e aparente que está na frente, né? Então eu tenho que ter esse sentido de coração verdadeiro. Eu acho que essa frase o turno, é pegar o ligador da luz ali, de fazer o caminho da volta, né? Quando eu reconheço realmente isso, que às vezes o nosso ego não deixa, a gente precisa fazer esse mergulho do bom combate, como Paulo, já não mais Saulo, já disse, né? É realmente, né? Eu posso fazer uma pergunta da Rita? Rita da Silva, posso colocar aqui para gente? Claro.
responder para ela. Olha a pergunta da Rita da Silva Lima. Boa noite. A humanidade está se deparando com a parábola do filho pródigo nesta pandemia? Interessante. Que todos nós já somos filhos pródigos, né? Se está no mundo de provas e expiações, é porque a gente já conversou isso em outros estudos, né? Mas talvez quem esteja assistindo a primeira vez, o Espírito Santo Agostinho diz que a natureza do mundo de provas e expiações são espíritos que já erraram e foram exilados para a Terra. Então, de certa forma, nós já somos filhos pródigos. Pode carimbar, colocar o selo, né? Coloca o carimbo. E a gente está buscando a veste nupcial, que é outra parábola, que é um perispírito mais depurado, né? Melhorado. Então, eu acredito muito na lei de causa e efeito, né? Tem muita gente que diz, a pandemia aconteceu porque estava escrito, né? Estava escrito? Será que estava escrito mesmo? Ou foram as nossas ações? Foi a nossa maneira de lidar com o meio ambiente, foi a nossa forma de agir, foi a nossa maneira de lidar com o próximo, porque para todo efeito tem uma causa inteligente. Então, se nós fôssemos inteligentes com relação às leis de Deus, e aqui não estou me colocando como uma pessoa inteligente, mas uma percepção sociológica da vida, nós não teríamos os efeitos. Né? Nós não teríamos os efeitos. O Cristo precisava ser crucificado. Embora Isaías já tivesse dito que ele seria, porque tinha uma probabilidade muito grande, né? E eu gosto do Afonso Chagas quando ele fala sobre o cardume, né? Porque quando o cardume está andando, se você perder um peixinho, eles continuam da mesma forma. Então, a tendência de alguma coisa acontecer pelo movimento das almas do planeta Terra, elas dão a entender que pode acontecer determinadas situações. E sim, né, nós somos pródigos. E às vezes o ser humano, como o Lúcio falou, ele não aceita isso. Né? A gente tem que se aceitar enquanto ser humano que erra, errante, que comete erros, né, que pode mudar de opinião. Gente, eu posso mudar de opinião. E nem por isso eu sou alguém indigno de Deus. Eu cometi um erro de leitura, né? Lembra da parábola do bom samaritano? Como tu lês? A minha leitura naquele momento é essa, agora é outra. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai pegando experiência, a gente vai comendo com os porcos e a gente vai tirando essa casca, né? Que é esse orgulho que impede o arrependimento. Porque o arrependimento nada mais é do que olhar para alguém e dizer, desculpa, Lúcio, eu te magoei. Desculpa. Exato. Ah, você não me desculpa? Tudo bem. Espera aí, que na próxima encarnação você vê como meu irmão. Mas, se preferível, pode ser em Recife. Tem umas praias bonitas. Daqui para lá deve estar Tubarão. Já falei. Daqui para lá deve estar sem tubarão, viu, Rafa? Se Deus quiser, daqui a 100 anos, 200 anos. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Olha que eu vou solicitar isso lá. É que não tem shopping lá. Eu vou solicitar nas pressas no departamento de reencarnação. Vamos anotar esse item aí, vir todo mundo. Eu ainda acho melhor Goiás, viu, gente? Aí o tal do chat vai dizer, é o Rio, é São Paulo, é o Norte. Mas se a gente for para o nosso lá, vai ter que vir para o Rio, viu? Mas, olha, eu queria aproveitar essa pergunta, né, da Rita e relacionar com um comentário feito pela Isabela. A Isabela é nossa companheira aqui do IGESE. A Isabela, ela diz que quando ela lê Paulo Estevão, né, ela diz que está lendo também Paulo Estevão, ela tem a impressão de estar junto de Paulo. O que Paulo fez naquela época deve ser feito no movimento espírita, levar estes ensinamentos a todos que pudermos levar. Então, eu fico vendo assim, né, esse período de pandemia, o quanto nós nos voltamos para as questões espirituais. O quanto nós temos aproveitado o nosso tempo em casa, acompanhando estudos como esse, como tantos outros, não é, que estão acontecendo aí. Às vezes, nós acessamos à noite os canais do YouTube, do Facebook, nós temos dificuldade de escolher, porque tem tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo.
A sorte é que fica tudo gravado, né? Nós podemos voltar e assistir depois, aquilo que nós não conseguimos assistir ao vivo. Então, eu vejo, né, que realmente é um tipo de volta que nós estamos fazendo às coisas da espiritualidade, aproveitando esse período em que nós somos convidados a ficarmos em casa, não é? Nós não temos as atividades presenciais na casa espírita, e nós estamos aproveitando o tempo. Então, hoje estamos aqui reunidos, né? Estou olhando aqui no nosso contador, somos 83 pessoas acompanhando ao vivo, e nós 4 aqui na tela. Às vezes nós pensamos assim, nossa, mas é pouca gente, né? Não, gente, é muita. Por quê? Porque nós estamos aqui ao vivo. Mas se nós voltarmos daqui a uma semana e formos olhar os números de pessoas que assistiram, esse número multiplica enormemente. Isso quer dizer o quê? Nós estamos fazendo como Paulo fez. Nós estamos deixando isso aqui registrado para que pessoas possam depois, que não seja nesse momento, ter acesso a esse tipo de conteúdo. E aí vem o meu pedido para que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva nos canais que divulgam o Espiritismo, todos eles, tá? A gente pede para o canal do IGES, mas também da Rádio Fraternidade, da Rede Amigo Espírita, para a TV7, para a TV Secal, Portal da Luz, para todos que fazem esse trabalho. Porque dessa forma a gente vai possibilitar que mais pessoas possam assistir, refletir junto conosco, como nós estamos fazendo aqui agora, não é? Perfeito, Ivana. Eu queria pegar um gancho também nisso que Ivana disse, que Rafa também, com relação à pandemia, com a pergunta, né? Para mim, a palavra que veio na pandemia foi ressignificação. Eu sei que tem pessoas que vão sair da pandemia a mesma coisa, sem se ressignificar, sem pensar nada. Mas eu já disse isso aqui outra vez. Quando a gente é colocado numa condição que eu já, né, na minha vida, nessa vida médica, já vi muitas pessoas ressignificarem a vida em momentos críticos nos plantões, quando tinha um trauma, um acidente, é o nascer de novo, é um câncer às vezes, entendeu? Eu estou ressignificando muita coisa, só que isso saiu dos hospitais e está aí no mundo todo agora, tá? Então, isso que Ivana disse, uma busca da espiritualidade. O que a gente está ressignificando? Para mim, essa palavra, para mim mesmo, que todos nós estamos no mesmo barco nesse mundo de provas e expiações. Tá? E o filho, olha como vem com o filho pródigo, porque ele ressignificou. E quando estava prestes a comer, que não comeu a comida dos porcos, ele lembrou, como está na parábola, lá da casa do pai. Viu o significado que era. Então, dessa certa forma, poxa, se eu recebo um chacoalho desse que está no comando de Jesus, isso é outro ponto que eu queria dizer. O nosso governador está tudo sob controle. Pode ser pandemia, 10 pandemias, mas tudo se acontece, tenhamos a confiança da fé, realmente, nesse grande governador, tá? E como tem no Livro dos Espíritos, por, às vezes, traumas, pandemias ou acidentes coletivos que acontecem, eu lembro da resposta que tem lá, que serve para acelerar o progresso nosso. Quantas pessoas estão se ressignificando? Algumas não, vão sair da pandemia a mesma coisa. Mas quando a gente se coloca, saiu dos hospitais, realmente a ameaça do risco de passar para o outro lado. Mas é muito belo quando a gente ressignifica e volta, faz esse caminho de volta, assim. Eu, pelo menos, fiz várias reflexões aqui, junto com a família, com tudo, né? Não deixa de ser uma passagem do filho pródigo também, isso. Eu quero só comentar com a Sandra reclamou, ela disse assim, as nossas praias são lindas, mesmo com tubarão. Eu concordo, Sandra, são sim, eu amo Recife. A gente faz essa brincadeira com o Lúcio, porque ele mergulha com os tubarões, entendeu? Ele mergulha com os tubarões e manda as fotos pra gente. Então... Gente, calma, mas explica, né, Ivana? Eu sou doido de entrar em Boa Viagem, botar o pé de Boa Viagem, eu não boto, não. Eu vou para 1 hora da costa, 30 metros, entendeu? Mas tudo bem, tem lá eles, mas graças a Deus tudo nunca. Eu tenho fé. Tudo seguro, tá, gente? Vai ser com certeza. Boa Viagem é uma praia lindíssima, né? Ivana, eu vou apresentar isso aqui para você, que também é uma estudiosa do Boa Nova, e depois o Lúcio e o Rafael ajudam se for necessário. No livro Boa Nova de Humberto de Campos, no capítulo 23, o servo bom
na página 193, existe um relato lindo sobre Zaqueu, que muda totalmente a nossa visão de Zaqueu, que nunca foi o filho pródigo. Olha, eu não sei, eu teria que resgatar essa lição aí do Boa Nova, porque eu tenho feito o estudo do Boa Nova, mas eu confesso que eu foquei tanto no capítulo 8, que é a história de Bartolomeu, que eu acho ela tão simbólica, né? Essa questão do bom ânimo. E eu tenho que focar tanto nessa lição de Bartolomeu que eu vou resgatar essa aí de Zaqueu, esse capítulo que você está dizendo, né? Na verdade, eu também. Nesse capítulo de Zaqueu que foi contada a parábola dos talentos, né? Que Jesus disse que ele não estava completamente equivocado com relação às riquezas, mas ele tinha erros, né? No entanto, ele fala em pagar em quádruplo tudo aquilo que ele roubou. Então, em algum momento, ele foi pródigo, né? Então, assim, claro que a atitude dele, a mudança, o arrependimento, tudo isso foi muito comovente, né? Na vida de Zaqueu. Muitos dizem que é Bezerra, não é Bezerra, não, assim, a gente, para mim, não é muito indiferente, né? Importante foi a lição que ele nos deixou, né? Porque mesmo errando, ele estava acertando. Aí já mostrou o que a gente fala de novo da dualidade. Ele cuidava bem dos servos, ele distribuía comida para eles, ele distribuía os aposentos, né? Cuidava de tudo. Meu cachorro de novo. Ele quer participar. Está estudando, está estudando. Lá. É um espírito que não entendeu. Mas então, Zaqueu, ele viveu os dois lados. Ele roubou, ele tirou de gente humilde, ele cometeu seus equívocos, mas na sua casa ele era bom para os seus servos, era bom para a sua família. Então, isso também diz respeito a todos nós, né, que podemos cometer erros, claro, somos suscetíveis à matéria, e a chance de cometermos erros é enorme, né? Eu acho que aqui na Terra é muito difícil, né? Como Estevão disse para Paulo, só Jesus não errou. Então, Zaqueu pode ser considerado filho pródigo, todos nós, né? Como eu falei, coloca o selo, carimba, craque da rodada é o Zaqueu, filho pródigo, mas o arrependimento, a perspectiva, o que diferenciou ele foi a vontade, o desejo. O que diferencia Paulo é o desejo também. Ele fala, eu não quero que os outros sofram o que eu sofri. Eu quero apresentar para os outros a minha experiência. No entanto, que quando ele conta a Lucas não narra para mim esses abraços que eu estou recebendo na praia. Não narra eu abraço, o choro de Tiago, velhinho, indo lá abraçar, que era um algoz dele, né? Tiago era um algoz de Paulo, de Saulo na época, né? Brigavam muito, tinham muitas discussões. Não narra nada disso, narra só a parte das minhas experiências difíceis. Eu quero que os outros percebam o que eu fiz de errado. Né? Bem interessante isso, né? Muito interessante. Eu quero pegar um gancho nisso. Porque, por mais que, veja, às vezes a gente se acha sem força, mas é preciso essa vontade, como você bem disse. Você disse o desejo, a vontade. E que eu linko também com a parábola do filho pródigo, porque ele não comeu nem a comida dos porcos, com a fome, talvez estivesse sem energia nenhuma, mas fez a mesma distância da volta do caminho inteiro. Quando, por esperança, caiu em si e lembrou da casa do pai. Um Paulo de Tarso, sem dúvida nenhuma, passou por privações físicas, pancada, entendeu? Mas mostrou a força que ele tem de se levantar. Não duvidemos, a gente está falando para muitas pessoas aqui, não duvidemos da força nossa de voltar à casa do pai. Porque alguns podem dizer, eu estou totalmente com fome, sem força nenhuma, estou aqui desesperado, sem fazer nada. Há uma força, uma sementezinha lá dentro. Na Joana de Ângeles diz que nós somos lucigênitos, filhos da luz. Tá? Que quando... Reparem que ele fez um caminho de ida inteiro, um caminho mesmo de distância, gastando os bens, talvez foi longe com esse bem, mas esse mesmo caminho voltou sem os bens materiais. Tendo fome lá, mas fez o caminho da volta, chegou e se aproximou ali do Pai. É fantástico isso aí. E Paulo, como o Rafa muito bem falou, é um exemplo disso, Ivana também, é um exemplo disso.
de que a vontade, o desejo, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, se conecta com o Pai, né? E uma coisa ainda em relação a Zaqueu, se nós formos pensar, Zaqueu, muito provavelmente, na cultura que ele vivia, aquilo que ele fazia era considerado certo, era normal, né? Então, ele cumpria a lei, ele fazia aquilo que ele acreditava que era certo, agindo daquela maneira. Mas nós vemos que se trata de um espírito muito preparado, porque a partir do momento em que ele conhece Jesus, que ele ouve o que Jesus tem a dizer, é como se tivesse retirado o véu da frente dele, né? E ele compreende o que realmente o Jesus espera dele. E então é muito bonita essa passagem em que ele busca ver Jesus, porque conta-se que ele era um homem baixinho, e no meio da multidão ele não conseguia enxergar o mestre, e ele procura então aquela árvore, um sicômoro, que ele possa subir, para que ele pudesse ver Jesus. E imagine a emoção de Zaqueu, lá, né, pendurado em cima daquela árvore, quando Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce daí que eu vou almoçar na sua casa hoje. Né? Não dá nem para olhar para o lado, porque não tinha ninguém que ele estava em cima, né? Ele não é comigo mesmo. Chama não, pelo você nome, mesmo, é você mesmo, né? E aí eu lembro também de Estevão, Gesiel, né? Gesiel, que não conheceu Jesus, não esteve com Jesus, mas que é levado, né, muito doente, entregue para Simão Pedro na casa do caminho, e ali ele se recupera e ganha um novo nome, de Estevão, e ali ele conhece Jesus. E é tão fácil, né, a forma como ele compreende o que Jesus quis dizer, já demonstrando para nós que era um espírito também altamente preparado, porque mesmo sem ter estado com Jesus, só de ouvir os relatos, ele compreende e se torna o primeiro mártir do cristianismo nascente, né? Então a gente vê, assim, esses exemplos desses espíritos que vieram, gente, com essa missão de viver isso para nos mostrar que é possível, não é? Como o Lúcio disse, como todos nós estamos dizendo, é possível. É difícil? É difícil. Nós lutamos conosco mesmo. Foi difícil também para Paulo. Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, imagine, se Paulo vivia essa dificuldade, é luta. Nós também vivemos, né? Sem dúvida. Exato. Olha a pergunta aqui da Úria. Se o nome dela tiver errado, se eu tiver pronunciado errado, você me perdoe, viu? Olha a pergunta dela. Quando o filho pródigo volta para casa, essa ação pode ser comparada a uma analogia profética do retorno do espírito à pátria, ou seja, a desencarnação, tendo uma nova chance de evolução? Olha, a minha opinião, Úria, com relação a essa pergunta, não necessariamente passar por outro lado, né? Mas essa volta, como eu já disse outras vezes, você pode sentir a realidade do espírito sem estar desencarnado, estando encarnado. Você pode sentir as belezas das leis divinas estando encarnado agora, seguindo a sua própria consciência. Essa volta para casa é a casa do Pai, é o reino de Deus dentro, é aquela consciência que fala na sua mente, que diz a voz certa para o caminho poder seguir. Não só o caminho, mas o sentimento de mudar também. Tá? É tão interessante que nessa volta da casa, como tem a pergunta dizendo, os dois que voltaram na casa, um estava voltando com saudade da casa do pai, das coisas simples, e o outro que estava voltando mais velho, quando viu a festa que tem ali, né, ele estava com foco nas coisas materiais. Como? Por que você deu o novilho cerrado? Ele não viu a festa ali do filho voltando, do que estava perdido, como o pai mesmo explica para ele, e voltou a viver. Como é que está o nosso foco em nossas vidas, né? Para o outro, para o ser. Porque às vezes podemos ter pessoas do nosso lado que podemos ajudar, mas que nós não vemos, não ajudamos, porque nosso foco do olhar está em coisas materiais ali e tudo. Então essa volta para casa é uma volta para dentro de cada um, para essa casa do Pai dentro. Não precisa estar para o outro lado, passar para a realidade do plano espiritual, até mesmo porque não muda nada, os sentimentos vão ser os mesmos. A única diferença é que nós não vamos ter o corpo físico. Tá? Aqui quem nos acompanha não são só os encarnados, tem desencarnados acompanhando também, e eles sabem muito bem
os sentimentos que estão dentro do coração, os bons ou ruins, como tem no céu e inferno a classificação de espíritos felizes, sofredores ou não, né? Então, não é o passar para o outro lado, é o que eu faço aqui agora. Essa volta é agora. Estamos sendo chamados por isso que estamos aqui, encarnados, para poder aprender esse caminho de volta. Verdade. Ô, Lúcio, você tocou num ponto importante, né? Porque se a gente se recordar de André Luiz, o arrependimento dele se deu no mundo espiritual. Na erraticidade, né? Do Exato. mundo espiritual. E outro ponto, talvez tão importante da parábola, quando Jesus fala do filho mais velho, muitos estudiosos interpretam que Jesus estava falando dos religiosos do seu tempo. Né? No entanto, que Jesus diz uma frase muito interessante: vocês não querem entrar no reino dos céus e não querem que ninguém entre. Né? Ou seja, vocês querem Deus para você. Aquela é uma frase forte do Cristo. Vocês não querem que ninguém entre. Não querem entrar e não querem permitir que os outros entrem. Então, muitas vezes nós acompanhamos em mesas mediúnicas amigos, irmãos, companheiros, isso já aconteceu comigo também, de espíritos não quererem a sua evolução espiritual, mesmo com você tendo qualquer tipo de arrependimento. Porque ele não acredita na sua mudança. Ele não acredita que você, de fato, se arrependeu, né? Porque, às vezes, as pessoas olham você... Eu gostei muito de uma analogia que o Haroldo fez, como uma planilha de Word, um texto de Word, que você nunca vai se atualizar. Você é uma versão para sempre. Mas nós não somos uma versão para sempre. Nós somos várias versões. Exato. Nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando, nós vamos aperfeiçoando, obtendo novas leituras. E muitas vezes os espíritos encarnados e desencarnados, eles não aceitam o nosso retorno. Falava, Lúcio, aquele rapaz, de forma nenhuma. Não, fez muita bobagem. Acha que me engana? Acha que me engana? Não mudou nada, de forma nenhuma. Eu vai provar o exemplo, né, Rafa? Aí veio o texto que eu escrevi lá para o livro que o Lúcio está organizando, Visita a Nazaré. Porque Jesus voltou à sua pátria. Jesus retorna à sua pátria e as pessoas olhavam apenas para a família dele, de onde ele vinha. Ninguém olhava para o espírito dele. Ninguém olhava para a ascendência espiritual que ele tinha, a transcendência espiritual. A gente olha muito a família, onde a pessoa trabalha, né? O meu pai, eu vou confessar aqui, meu pai gosta da Umbanda. Então, eu já fui julgado por isso. Falei, gente, o que meu pai, a escolha do meu pai tem a ver com a minha escolha? E por que a escolha dele é ruim? É a escolha dele. Para ele é bom, já né? me explicaram, e já fizeram até Google Maps, tiraram um print. É aqui que o pai do Rafael trabalha. Que ignorância. Meu Deus. Esses sonhos voltando, né? É uma decisão dele. É uma decisão dele. Se ele acredita, se ele tem essa fé, se ele tem essa crença, se ele tem... É uma decisão dele. Então, se é bom para ele, ótimo. Não é? E o Livro dos Espíritos diz, religião boa que torna o homem bom. Exatamente. Então, então a gente não pode fechar as portas, né? Jesus falava para os religiosos, para as pessoas letradas, por favor, não fechem as portas para as pessoas que querem se arrepender. Tem corações que querem entrar no reino dos céus e vocês não estão deixando. Vocês não estão deixando. O centro espírita é meu, a casa é minha, a dirigência é minha, tudo é meu. Ah, você traiu seu esposo? Tem isso no livro do Manuel Filomeno de Miranda? Perturbações espirituais. Perturbações espirituais. A pessoa suicida.
todo mundo da casa espírita se vira contra o homem. Como se todos fossem santos, como se todos fossem pessoas, né, papas, né, santidades, pontífices. E a gente tem que saber a nossa posição espiritual. A gente tem que saber a nossa posição espiritual para acolher o cidadão, para acolher a criatura. Kardec acolhia na mesa mediúnica, botava ali do ladinho, chamava, aplicava o passe magnético. Essa é a prática espírita, né? Não é a prática do julgamento, né? Igual o Rossano disse outro dia, né? Quando a gente está com obsessão, a gente vai se cuidar na casa do vizinho, né? Por vergonha. Eu já vi ele falar. A gente tem vergonha. Não posso ficar obsediado. Gente, eu tenho 15, 20 atrás de mim. Não tem vergonha nenhuma. Vergonha nenhuma de dizer. Agora, se você quer ser um palestrante, quer os louros, né? quer a posição de uma pessoa perfeita, né? E esconder o que existe, esse conteúdo, essa dificuldade que todos nós temos, a gente vai sofrer muito mais. Por isso que eu falei da ideia dos imperfeitos anônimos. Eu vou subir no púlpito aqui e vou dizer, hoje eu olhei para a mulher do caixa da farmácia, ela me tratou mal e eu tive uma vontade de revidar muito grande. Mas eu segurei. Mas eu não fiz. Me segurei. Fiz uma prece e falei, não, tá tudo muito bem, o dia tá bom, vamos embora, né? Isso é reconhecer a humanidade que a gente tem dentro de nós. Agora, levar para o centro espírita julgamento, levar para o centro espírita pedra, levar... Gente, não é espiritismo. Não é cristianismo. Quando você lê Paulo Estevão, você fica assustado, assombrado, né? De como aquilo era bonito. Quando a gente lê o livro 2000 anos, a gente fala, gente, que coisa mais maravilhosa, que Lívia, né? Que coisa mais linda. Poxa, eu queria ter uma Lívia aqui comigo. Você apanha, hein? Cuidado. Apanha. Mas o cristianismo de 2000 anos atrás... Eu já apanhei de Paulo Estevão, você sabia? Pau, o livro na cabeça. Uma vez eu fiz uma brincadeira com a minha esposa, ela não gostou. Então ela pegou o Paulo Estevão e me acertou. Viram a utilidade dele também em outras áreas? E é grosso, gente. Doeu aqui. Eu falei, Mas gente, o Lúcio parece que ia falar alguma coisa. E nós não, só dizer que o cristianismo primitivo, como é bom resgatar ele, esse cristianismo sem rótulos, que acolhe a todos, né? A gente não deve, tem que aprender a conviver com todos que têm diferenças de ideias, diferenças de credos, diferenças sexuais, o que for sem preconceito nenhum, entendeu? Porque quando eu tenho o meu preconceito, eu estou colocando o meu ego na frente, aquela imagem narcísica de que se a imagem não for igual ao que a minha que está, eu vou logo excluir. Então, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu aqui da doutrina que sofreu pancada também, porque foi fazer uma palestra num centro de Umbanda, que convidaram para falar de Jesus, e eu disse para ele sem medo nenhum, vá falar de Jesus em qualquer lugar, qualquer canto. Jesus é para se falar em qualquer lugar, tá certo? Então a gente deve acolher e não ter medo de mostrar o mestre, mas acolher qualquer um. Tá lá na parábola do bom samaritano, né? O homem é o substantivo. Tem lá o levita, o sacerdote, o samaritano, são todas características ali, os adjetivos ali, mas o homem é substantivo. A gente tem que aprender a conviver com diferenças e olhar cada vez mais para nós mesmos de dentro, né? Realmente um bom combate e olhar com o próximo com melhor indulgência, benevolência e perdão, como era a caridade, como Jesus entendia, como está no 8.6 do Livro dos Espíritos. Indulgência, benevolência e perdão, entendeu?
Eu acho que por aí. Muito Eu bem. quero, Nazaré, eu quero fazer 2 perguntas. Todo mundo aqui gosta de aprender sobre o Evangelho, não é isso? Todos nós gostamos, não é? Sim. Tá. E nós também gostamos de uma boa música, não gostamos de cantar? Sim. Eu adoro. Adoro cantar, adoro ouvir uma boa música. O resultado não é muito bom, assim, externo, né? Mas você fica feliz, não fica, quando Fica canta? no violão só, a cantora fica a Ivana, então, né? A gente canta e os males espanta, não é? Então a Nazaré vai fazer um convite para nós, para quem gosta de estudar o Evangelho, de cantar. Vai aí, Nazaré. Gente do céu, a nossa live de domingo, né? Olha só que maravilha. Olha Isso, só. olha. Que Aí a bacana, nossa amiga Emarine, junto com Ivana, a Emarine é uma pessoa maravilhosa, sorridente, feliz da vida, de bem com a vida. E Emarine ela diz, Nazaré, que ela é a fã número 1 de Tim Vanessa. Como ela conheceu antes de mim, eu aceitei, então eu sou a número 2, tá? Só para informação de vocês, tá? Tá certo, Mas justo. vai substituir a Vanessa aí, não, né? Na live. Não, a Ivana não vai correr esse risco. Não vou, Lúcio, não farei isso com os nossos amigos. É uma boa. Gente, então, o nosso amigo Tim estará conosco aqui no domingo, às 19h30, imperdível, dia 18 de outubro. E já que a Emarine é a fã número 1, mais do que justo que ela conduza, né? Então, a gente tem que respeitar, né? A fã número 1, a gente não pode dizer não para a fã número 1. E a fã número 2 vai auxiliar. Muito bem. Exatamente, pedir música, né? Conversar. Acabamos de lançar uma dupla, Tim e Ivana. Não, mas olha, eu quero contar para vocês que no congresso aqui de Goiás, nós fomos para a casa do Renner, que é nosso amigo aqui, e estávamos lá reunidos num jantar festivo, Tim, Vanessa, eu, Haroldo tocando violão, Rossandro, e olha, nós cantamos, e eu cantei com Tim e Vanessa, tá? Vou dizer para vocês. Mas foi só lá, tá, gente? Não vou fazer isso aqui com vocês, pode ter certeza. Já a Vanessa vai mandar uma mensagem aí, entendeu? Que está... Mas porque na Tim e Ivana, né? É um nome... Dá um marketing bom. Não, eu acho que Denise, Tim e Ivana não combina, é Tim e Vanessa. Nós só estamos chorando, coração chorando, porque a Vanessa não estará também, né? Porque nós também amamos a Vanessa. Mas ela não pode, então o Tim vai cantar pra gente, nós ficamos muito felizes. É quase igual a Tim e Vanessa. Ivana. Quem sabe vira um trio, né, Rafael? Vira um trio. Parada dura. Rafael quase ficou bom. Olha aí que legal. Pois é, eu também amo. Gente, mas como o Rafael citou a questão do pai dele, eu gostaria de colocar dois comentários aqui para a gente poder fechar a nossa live de hoje. Um é o comentário da Denise, que ela fala que a Nora é evangélica e conversamos muito sobre as passagens de Jesus. Eu já fui na igreja, assisti a pregação do pastor, assim como ela foi na casa espírita que frequento para um passe. Esse entendimento a gente sabe que se harmonia. Muito bom, né, Denise? Muito bom. E também o da Neuza aqui, olha o comentário da Neuza aqui, interessante. Meu esposo é evangélico e minha filha é espírita. Convivemos e conversamos sempre sobre os ensinamentos de Jesus. Muito bom. Perfeito. É isso aí. Muito bom mesmo. Só para a gente encerrar. Isso. E vamos... Aí, o Daniel tá pedindo, ó. Tá falando aqui. Daniel, a Ivana não vai cantar Os Pés do Monte, é o Tim. Não, viu? o Tim que vai cantar, tá? Gente, pode assistir a live, eu não vou cantar. Prometo. É só o Tim, tá? Eu só vou pedir música. Eu vou te obsediar lá nas mensagens. Eu vou ficar mandando direto. Canta aprendiz. Ótimo. Gente, olha, 1h34 de live, muito bom, muito gostoso nossa reunião, muito aprendizado. E aí nós precisamos encerrar, não é? Eu sei que se dependesse de nós, a gente ficaria aqui durante muito tempo, né? Mas o nosso pessoal que acompanha precisa descansar. Rafael precisa usufruir mais do Rio de Janeiro, cuidar do cachorro, que está ali preocupado com ele. Esse cachorro é evoluído, estuda, dá comentário no estudo.
Então tá, é com alegria que a gente faz o nosso trabalho e com muita gratidão aos nossos parceiros, né, de todos os domingos. Uma senhora perguntou, uma pessoa fez uma Travou, Nazaré? pergunta aí, você viu uma pergunta? Acho que já passou. Mas os nossos parceiros são a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, TV7, TV Secal, a Rádio Portal da Luz, né? E Rádio Dourados. E esse trabalho também, é claro, acontece com a participação de vocês aqui conosco, né? No compartilhamento, mandar para os amigos o link, divulgar. Então, essa é uma forma de fazer aquele trabalho de Paulo, que a Isabela tocou no assunto ali, não é? Sobre a divulgação, então esse é o nosso trabalho. Nazaré, foi a Edilane que perguntou qual o significado de SETE, TV7, CETE. Gente, eu não sei, eu até olhei no site para ver se eu achava alguma coisa, não achei. Eu acho que depois o Christian precisa contar para gente, né? Porque SETE, né? Certo. Realmente não sei. Ivana, nós temos uma mensagem final ou nós vamos pedir para os nossos convidados, um deles fazer a prece final para nós? Acho que hoje nós vamos fazer a prece, Nazaré. Nós já pusemos o vídeo na abertura. Eu preferi uma música cantada pela Ivana, né? Mas... Está sendo escondido esse talento aí. Me aguarde, tá? Nós vamos montar uma dupla, tá? Lucas e eu. Lucas, tá? Rafael e Ivana? Lucas. Acho. Ivana combina. Rafael, então já que você queria ouvir a voz da Ivana cantando, a gente quer ouvir sua voz na prece final. Pode ser? Logo eu. Fala, Rafa. Você está em condição superior agora. O mentor é o Lúcio, viu, gente? Negativo. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, irmão da nossa causa, irmão mais velho, obrigado, Senhor, por esses momentos, por esse encontro, pela alegria de podermos ler o Teu Evangelho, ler a Tua doutrina, as Tuas palavras de vida eterna. Abençoa, Senhor, as famílias, os amigos do chat, os corações angustiados. Alivia, Mestre. Alivia nossas dores, nossas dificuldades. Que a Tua misericórdia possa amparar o nosso coração no Seu colo, nos Seus ombros, nos Seus braços, na nossa vida. Precisamos de Ti, Mestre. Muito obrigado pelas oportunidades. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Rafael. Obrigada, Lúcio. Obrigada ao pessoal que nos ajudou. Obrigada, Ivana. E, Rafael, a Ivana vai fazer um treinozinho na final, na última live, acho que ela canta para nós. Opa! Brincadeira, viu, gente? Se vocês trouxerem o time, se vocês trouxerem o time para tocar, né? Então. Tá bom, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, gente? Obrigada por tudo.